Boa tarde, amigos e amigos da nossa Biblioteca Livre sobre Trilhos. Estamos dando início, então, à nossa live do Estação Cultural, que este ano está nesse formato digital em função da pandemia. Lembrando a vocês que na nossa última live nós já tivemos o nosso convidado especialíssimo que está aqui conosco hoje, o Jairo Klein, e no final da live nós percebemos que tínhamos como desdobrar aquele momento neste encontro de hoje. O Jairo Klein, ele é um ator gaúcho e está nos últimos anos trabalhando muito a figura do Fernando Pessoa, ele vai contar isso para nós, mas ele tem uma carreira brilhante aqui no Teatro Gaúcho, e é isso que a gente quer resgatar hoje nesse encontro. Então, bem-vindos. E vamos agora, então, começar a conversar com o nosso convidado. Jairo, boa tarde. Boa tarde, Jairo. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui conosco. Queria dizer que nós estamos todos muito felizes. O Elvio, nosso amigo, colega e poeta também, está aqui conosco. Daqui a pouco ele também vai conversar contigo. E nós queríamos, então, começar, Jairo, remontando lá 1988. Pois eu lembro muito bem, lá no Teatro São Pedro, eu fui assistir o Umbu Rei, esse espetáculo instigante, e tu já estavas lá no palco. Então, não, mas antes disso, acho que a gente podia dar um pulinho anterior a isso. Afinal, Jairo, da onde tu vens e chegas em Porto Alegre? Me conta um pouco da tua vida pessoal. Como é que é isso? Boa tarde, Jânio. Que prazer enorme. Muito obrigado pelo convite de poder estar aqui novamente com vocês, com toda essa equipe maravilhosa, e trazer um pouquinho desse resgate, né, do teatro. Então, eu venho de Novo Hamburgo, saí de Novo Hamburgo aos 13 anos de idade. Meu pai foi transferido para cá, no ramo do calçado, né? Então, a gente veio e eu comecei a me interessar pela arte aos 13 anos. Eu já ia assistir os espetáculos que estavam acontecendo na cidade. E, aos 15 anos, eu já estava entrando no palco, através da figura marcante, né, do Dilmar Messias, que era um diretor. Ele fez um teste para um elenco que era muito grande. Nós éramos 24 pessoas em cena. É um espetáculo que tinha muitos atores, bailarinos, pessoas ligadas a outras profissões também, que não era do palco. Então, foi um grande exercício cênico, né? E uma grande oportunidade de todo mundo mostrar os seus talentos, que dali surgiram atores que estão até hoje trabalhando, outros não, no teatro, mas tem atores que ficaram, mantiveram a sua história com as artes dramáticas. E o Umbu Rei, do Alfred Jarry, que é um clássico, né? Com a direção do Dilmar Messias. O elenco tinha a mãe Umbu, era Andrea Druck, uma bailarina maravilhosa, né? Que fazia mãe Umbu. E o elenco todo... ele se dividia, porque nós fazíamos cada um 10, 15 personagens. Era muita gente em cena. E aquilo no camarim, nas coxias, era uma loucura, porque às vezes tu procurava o teu figurino e ele não estava mais lá. Tu tinha que sair correndo atrás do teu figurino, porque aquela coisa de bastidores, o teu figurino não estava mais onde tu tinha colocado, porque eram 24 atores em cena. Então, as coxias ficavam pequenas, porque cada um fazia 10 personagens. Então, acabava se perdendo os figurinos no meio do espetáculo. Eram muitas histórias engraçadas, né? O Leverdode de Freitas, que era um grande ator, que ele fazia parte do espetáculo também. Um grandíssimo ator que eu tive a oportunidade de trabalhar em Umbu Rei e em outros espetáculos. Foi uma maravilha, um grande começo estreado no Teatro São Pedro, com aquela galera toda. Foi assim, faz parte da minha história esse trabalho. Então, eu lembro depois de ti no Macário Afortunado,
que faz Carretos, né, que fez uma história importante aqui no Teatro Gaúcho também, que era um grupo do Camilo de Leles, né? Sim, o Faz Carretos. Fez todo um teatro de repertório, né, importante para a cidade, e lá tu estava no Macari. Fala para a gente também daquele espetáculo. Eu fiquei durante 10 anos no Faz Carretos, né? Trabalhando com Camilo de Leles, com a Lígia Rigo, Marco Vukoviak, grandes atores, né? E lá eu aprendi tudo no Faz Carretos. Aprendi a fazer figurino, maquiagem, cenário. Então a gente aprendeu todo o fazer teatral dentro do Faz Carretos, porque todo mundo fazia tudo. Era um elenco também grande, Macari eu tinha 15 pessoas, 13 pessoas em cena, mais a equipe. Então, eu fazia um visitador estrangeiro, um fotógrafo, que fotografava aquela região, que se passava no México, né? E o Carlos Azevedo fazia o Macari brilhantemente, a Lígia Rigo fazia várias faces da morte, né, que vinha a tentar esse personagem do Macari, né? Então, era um espetáculo do Tancred Dorst, se eu não me engano, que era um autor alemão. O espetáculo teve uma carreira de 3 anos, 17 prêmios em festivais nacionais e internacionais. A gente percorreu muito aquele trabalho e foi um grande aprendizado ali. Eu aprendi tudo não, aprendi, tem muita coisa para aprender, né? Mas ali foi assim um lugar onde eu conheci todos esses bastidores do teatro. E foi um trabalho brilhante, assim, genial. Pois em 2004 eu lembro que tem um espetáculo que mexe muito com o nosso emotivo, assim, ele é bastante atual ainda, né? Os Jogos na Hora da Sexta. E aí também eu fui conhecer o trabalho do Eduardo Kremer, né? Já tinha outros trabalhos, mas eu tive essa oportunidade de conhecer a direção dele, e eu sei que a partir dali, imagino que vocês começaram a ter uma relação que se transformou depois em outras histórias, né? Sim. Mas me fala um pouco desse espetáculo que é tão marcante aqui para o Teatro Gaúcho. Nossa, esse espetáculo tem um maior carinho, assim, porque o Eduardo Kremer foi a primeira direção. Eu já tinha trabalhado com ele na Espancando Empregada. Ele ao lado do Renato Del Campão e da Arlete Cunha, grandes atores, né, que para mim são referências também no teatro. E o Eduardo já se mostrou um grande diretor, brilhante, nessa montagem do Espancando Empregada. Depois veio os Jogos na Hora da Sexta, um texto da Roma Maier, uma argentina que escreveu sobre a época da ditadura militar na Argentina, onde as crianças iam para as praças e as bombas estavam em volta, a bala estava acontecendo, né? Então, essas crianças brincavam numa certa determinada praça, e eram atores eram atores mais experientes, mas que faziam crianças, né? Mas não interpretando de forma infantil, né? Essas personagens. Era um personagem que eu fazia, era um menino muito retraído, que ele ficava abismado com essa... Ele era um sonhador, ele ficava abismado com essa violência das próprias crianças entre elas, né? Tinha uma menina que acabou sendo morta na caixa de areia, né? O personagem que o Renato Del Campão fazia, porque ele era um filho de um militar, e ele era um menino agressivo, e ele instigava essa menina que foi contra ele o tempo todo. Então, aconteciam umas relações de poder muito forte ali, bem Michel Foucault, né? Aquelas relações de poder que se tem entre as crianças também, né? Que vem tudo da formação, né? Do caráter da família, do indivíduo. E foi um texto lindo, a gente ficou em cartaz, fizemos teatro de câmara, usina do gasômetro, onde nós tínhamos nosso local de trabalho lá.
Então, assim, foi um dos espetáculos mais lindos, assim, e emocionantes de fazer. Porque a gente saía acabado, era muita emoção, era muito forte aquilo, você viu, né? Assistiu várias vezes, e a gente saía destruído, porque aquela cena final da criança morta, sufocada, enterrada na areia, era uma coisa assim que as pessoas saíam do teatro assim, tremendo, em surto, né? De ver aquelas relações acontecendo ali numa praça onde crianças brincavam. Pois agora tu começou a falar, comecei a lembrar do espetáculo, e eu queria que tu falasse um pouco, eu saí um pouco do roteiro, viu? Essa emoção do ator, né, no palco, um espetáculo tão denso, assim, tão pesado, né? E feito isso todas as noites, né? Como é que tu lida com isso, entendeu? Eu queria que tu trouxesse para nós um pouco essa tua experiência agora como ator mesmo, né? Como é que é essa construção e essa organização, né, digamos assim, das tuas emoções para também tu não adoecer, né? Porque os personagens acabam sendo tão densos, nesse caso específico, então, era um negócio pesado, né? Era muito pesado, a gente saía muito, muito mal do espetáculo. Saía com o corpo tremendo, até tu voltar, eu não conseguia comer nada, não consigo comer nada depois que eu faço o trabalho. Eu tenho que digerir tudo aquilo que eu fiz primeiro, o meu corpo fica desgastado, trêmulo mesmo, né? E eu me lembro que a gente saía e ia jantar depois em algum lugar na Cidade Baixa e eu não comia. Eu só ia comer de madrugada quando chegava em casa, entendeu? Depois que a gente saía todo mundo de lá, porque toda noite a gente conversava sobre o trabalho, o que a gente poderia trazer para esses personagens, né? Então, sentávamos todo o elenco era 6 pessoas, 5 pessoas, né? Então a gente sentava e conversava. E essa preparação antes, né? Tinha todo um preparo físico que a gente fazia, 1 hora de aquecimento para poder entrar super aquecido, porque né, a gente se jogava mesmo. Eu abria o espetáculo no balanço, né? Que o balanço ia em cima do público. Então, tinha que estar sempre muito seguro do que estava fazendo e muito atento, né, para não se machucar. As pessoas se machucaram muito, né? A Magali Leite, que era uma das atrizes, a pequenininha, né, que fazia a irmã do Renato em cena, ela teve que tomar injeções antes de fazer a peça, porque ela estava toda doída, toda dolorida, do ciático, né? O Renato aplicava no camarim para ela entrar em cena, porque era muita dor. Aplicava injeção nela, né? Então, era um trabalho assim, que exigia muito de nós, atores, uma concentração, um preparo emocional, porque nós tínhamos que passar a realidade daquelas crianças de uma forma que não fosse uma interpretação infantiloide, né? Nós tínhamos que ser atores adultos fazendo aquelas crianças e passando a alma da criança, né? Verdadeira. Era isso que o Eduardo exigia, que a gente não procurasse uma interpretação infantil, né? E sim uma interpretação coesa, consistente, né? Verdadeira. Então, o público, ele saía... Tinha pessoas que ficavam no teatro e enquanto não saía a última pessoa da plateia, ela não podia levantar da caixa, porque a cortina estava aberta, do início ao fim do espetáculo, né? Não tinha fechar a cortina, abrir a cortina. E a Adriana ficava ali horas. Teve certas noites que ela ficou enterrada naquela areia, só com a cabeça de fora, 1 hora, porque teve uma pessoa que foi assistir, ela não saía ela chorava compulsivamente, ela não conseguia sair da cadeira do teatro, né? E a gente dizia, meu Deus, o teatro tem que fechar, o cara da técnica quer fechar o teatro e a pessoa não saía, Aí ela levantou, saiu, foi lá, passou a mão, subiu no palco, começou a fazer carinho no rosto da Adriana, chorava, assim, era uma coisa comovente de se ver na coxia do teatro. Esse é o que os atores fazem conosco, quando a gente vai ao teatro, né? Esse é o teatro. A gente não sabe exatamente quais são as emoções que a gente vai ter naquele espetáculo e que isso vai resultar na gente, né? Imagino que essa espectadora
ela entrou numa transe ali dentro da história, né? Que era impactante e que era um texto de resistência também, né? Que deve ter mexido com muitas emoções. Sim. E aí tu falou vários nomes, assim, de grandes atores, atrizes que a gente tem aqui no estado, né? E infelizmente a gente não tem, assim, um espaço nas grandes mídias aqui no estado que colocam vocês com voz também, além dos espetáculos que vocês nos trazem. Vocês não têm esse espaço, né? Qualquer show que venha de um outro lugar vai ser capa aqui do segundo caderno dos grandes jornais. Exato. E os nossos espetáculos aqui têm essa dificuldade de divulgação e também a gente pode falar das premiações, né? Nós temos grandes injustiças já dos nossos grandes talentos e que acabam não sendo valorizados em vida, né? Depois vem aquelas homenagens póstumas, assim, que Exato. Deixam a gente meio constrangido por saber que tem pessoas que estão há tanto tempo trabalhando. Mas daí eu estou falando nisso porque eu me lembrei lá do Quero Quero, em 2006, né? O SATED prêmio SATED deu aquele prêmio bem bacana em função daquele trabalho, né, que é o teatro para crianças, né, que fez era o Lulu e Lelé, não é isso? Eu era o Lelé, era um menino, eu e a Lisiane Medeiros, uma grande atriz também, a direção era do João Dimer, tínhamos duas crianças em cena, que era a filha da Maninha Pedroso, que era também a que concebeu toda esse espetáculo, e o CD, tudo, né, musical, ela compunha as músicas, e o João Dimer fez a direção musical, o falecido ator e diretor João Dimer, e foi uma grande alegria poder receber aquele prêmio. Eu já tinha sido indicado no prêmio Tibikuera por Alice no País das Maravilhas, que era uma direção do Camilo Gileres. Depois, 10 anos depois, o Renato Campão dirigiu Alice Maravilha. Renato Del Campão me convidou para fazer o Coelho, também fui indicado, eu não ganhei, e eu fui receber um prêmio em 2006 por Lulu e Lelé em Histórias Cantadas, ao lado da Lisiane Medeiros. Tínhamos a Luísa Dimer e o Vitória Azevedo, filhos da Lisiane e do Carlos Azevedo, e filhos da Mani e do João, no espetáculo, né? Que eram duas crianças que faziam lindamente aquele trabalho, e era um espetáculo que contava desses sonhos dessa menina dentro do quarto dela, os amigos imaginários. Então era muito lindo e foi assim presente poder ter ganho aquele prêmio no teatro para crianças, né? Que eu comecei a fazer teatro para crianças lá no início da minha carreira. Bacana. E adoro fazer até hoje. No corpo eu ainda tenho essa energia para poder estar em cena e fazer um teatro para crianças, né? E aí apareceu a Margarida, né? Apareceu a Margarida, grande Renato Del Campão, nossa, direção do Eduardo Brilhante. Inclusive ele foi indicado por esse espetáculo, né? Foi indicado, prêmio Açorianos. Exato. E ele não ganhou. Lamentavelmente ele não ganhou, que me parece ser... Olha, eu assisti esse espetáculo já com a Imortal, né? Com a Sandra Dani e a Marília Pera. Com a Marília Pera, e olha... Eu ainda prefiro, na minha memória, ainda está essa interpretação brilhante do Renato. Nossa, uma interpretação que ele se dedica há 13 anos. Ele faz um trabalho divino, porque ele é um ator muito concentrado, muito dedicado, né, no que ele faz, muito verdadeiro em tudo aquilo que ele faz muita verdade, muita intensidade. Ele veio a ganhar agora o melhor ator pelo Cadarço, mas... Ganhou. Me parece que esse prêmio veio muito em função de não terem dado, né, o prêmio anterior para a Margarida, né? Exatamente. Ele ganhou Açorianos agora de melhor ator por Cadarço de Sapato, Ninguém Está Acima da Redenção. E a Margarida foi, assim, para mim foi uma injustiça. Há 13 anos ele faz esse trabalho, agora nós vamos voltar no Porto Verão Alegre com os 3 monólogos. Apareceu Margarida, que eu faço o aluno com ele, tenho a honra de estar... do aluno, porque é um personagem que também ele tem uma importância bastante forte assim, no roteiro, né? Sim. No final ali se dá um grande embate, né? Não vou dar spoiler aqui do espetáculo, porque
as pessoas têm que assistir, né? Sim, é o opressor e o oprimido, né? Isso. É bem o teatro do oprimido ali. E o aluno é um personagem que eu faço com muito carinho, porque é uma participação especial, que eu fui convidado pelo Eduardo Cana, que é o diretor, e eu faço há 13 anos já com o Renato. Teve umas temporadas que eu estava em São Paulo, eu não consegui estar em cena, mas sempre ele me chama para voltar, porque ele diz que que comigo rola uma química muito grande, porque a gente já tem essa química de 20 anos de trabalho. Nós trabalhamos no Teatro Ofídico há 20 anos, né, que eu trabalho com ele. Quando eu voltei de Florianópolis, que eu fui dar um tempo, assim, que eu ir lá tentar fazer outras coisas, ele me chamou para trabalhar com ele, né, ele e o Eduardo. Então, assim, eu tenho muito carinho pela companhia Teatro Ofídico, que é uma companhia que eu trabalho há 16 anos já, e por essas duas pessoas que são os guerreiros, são os batalhadores do teatro, né? São pessoas que produzem, que botam a mão na massa, que fazem cenário, carregam o cenário. A gente sempre foi assim, né? De botar o cenário nas costas e sair para fazer o espetáculo. Então, assim, são duas pessoas que eu tenho muito carinho de continuar trabalhando em Porto Alegre. E esse trabalho coletivo, né, de grupo, como a companhia faz, realmente é uma luta diária, né, para se manter numa cidade que tem uma dificuldade de reconhecer seus talentos. Também temos essa dificuldade de ter os patrocínios, né? Eu imagino que é uma batalha que vocês estão de parabéns mesmo, uma equipe que, bom, não é gratuito, que daí agora vocês trouxeram o cadarço, né, de sapato, que todos vocês foram indicados a prêmio, né, e que é um espetáculo que também deixa a gente, espectador, né, numa situação bastante desconfortável. A gente não sabe o que vai acontecer de início ao fim do espetáculo. Nossa. Fala um pouco do cadarço para a gente. Nossa, o cadarço foi um trabalho exaustivo, de 1 ano de pesquisa, ensaios, assim, entrando madrugada, que não ficava como o diretor, o Eduardo queria, porque era uma peça que lidava com todas as nossas emoções mesmo, né? Falava sobre suicídio, né? Que a Sarah Kane, essa autora inglesa, ela cometeu o ato. Então, de tantas internações que ela teve, então ela passou praticamente a vida dela dentro de manicômios, sanatórios, né? A família achava que ela era louca, então muito remédio, e tentou muitas tentativas de suicídio até ela conseguir. Com um cadastro de sapato, ela se enforcou numa porta do quarto onde ela estava, internada. E é um espetáculo que lidava muito com essas coisas, assim, de cada ator, né? Das suas vivências, desse fato da gente ter que buscar toda uma psique, né, dentro de nós próprios, assim, para poder interpretar, porque todos faziam em 1h30 a Sarah Kane, né, em vários momentos. Então, é um espetáculo que a gente não parava, do início ao fim, não saía de cena. É um trabalho físico, com a Rejane Meneghetti, grande atriz, o Renato Del Campão, o Gustavo, a Adriana Lampert, a Maura Rodrigues fez uma época, depois a Aline Sapakovsky também fez, a outra também entrou nesse elenco. Não quero esquecer ninguém. A direção, nós éramos 6 atores. 6 atores. E a direção do Eduardo, que é uma direção sempre muito cuidadosa, muito impecável mesmo, exigente, né, com os atores, porque ele exige muito esse comprometimento, né, dos atores com o espetáculo. Toda uma concentração, a gente fazia também um trabalho 1 hora antes, chegava 2 horas no teatro para montar tudo, né? O cenário era um cenário enorme, então
a gente tinha que fazer toda a função de montar para depois fazer o espetáculo, né? Então, foi um trabalho que começamos em 16, em 2019 a gente fez no Teatro do Sesc, no palco giratório, nós recebemos para poder fazer no Porto Alegre em Cena também a gente fez. Foi a última apresentação, o cenário, como não dava para levar, tinha que ter um caminhão, né, Jânio? A gente teve que suspender esse espetáculo, assim, não pôde mais fazê-lo, né? Infelizmente. Pois é. Uma pena, né? Uma pena. Trabalho, assim, super urgente, super atual, urgente, né? Esse tema, então... Ele está super presente aqui, né? Aqui na Trenzura, então, é um tema que nos preocupa muito. A gente trata disso, né? Eu sei. Metrôs, no mundo inteiro tem essa vivência aí, né? Bem complicada. Bem complicada. Bem triste, né? Sim. Deixa eu te perguntar, Jairo. A gente falou em vários momentos da tua carreira, mas agora, nos últimos anos, tem dedicado bastante do teu tempo de ator, né, desenvolvendo esse personagem, né, que se mistura já com o Jairo, né, a gente brinca aqui que o Jairo, Fernando Klein Pessoa, né, ele acabou entrando na tua vida e tu já ganhou também vários prêmios com ele, já viajaste para o exterior. Me conta um pouco dos bastidores, né, da construção desse trabalho e também essa experiência, né, com o Fernando Pessoa, que conecta essa nossa aproximação contigo também em função da literatura. Sim. Que as nossas duas bibliotecas que a gente tem acabou que a gente te convidou, né, para fazer aquela ação lá na Estação Mercado. Foi maravilhosa, né? Com o Fernando Pessoa. Como foi lindo aqui. Foi lindo, né? Nossa, emocionante, as pessoas no trem, entrando e saindo, e eu entrando e saindo, e ela do trem, e recitando os poemas de amor, era Dia dos Namorados, né? Então foi lindo aquilo, as pessoas fazendo as declarações de amor dentro do trem, nos trilhos, né? Então foi demais. Muito obrigado por aquele convite, isso marcou muito a minha trajetória do Pessoa. E o Pessoa é um presente para mim. Eu me sinto assim agradecido por ele ter vindo na minha vida e eu poder ter sido verdadeiro ao interpretar a sua obra e ter conseguido dar essa continuidade de 30 anos que eu estou fazendo já a figura dele, interpretando as poesias, os poemas dele. Então, para mim, é um grande presente mesmo dele, dos deuses, né, do teatro. E o Fernando tem uma trajetória toda de viagens, eu viajo com ele para todo o Brasil, né? Fui 2 vezes, representei o Brasil 2 vezes nos colóquios da Lusofonia, em Portugal e Açores. Então, assim, me dá muita alegria viajar com ele, com a indumentária dele, eu monto a minha ambientação, né? Eu já tive vários diretores que me auxiliaram, me ajudaram também, a Silvia Medeiros, que está na Espanha, o Eduardo Kramer também me orientou divinamente em vários momentos de fazer o Fernando Pessoa. E hoje em dia, até a gente vai voltar no Porto Ferão Alegre também com Pessoa, Margarida, Aparição Margarida, e Os Mares do Fumo, que é uma direção do Chekhov, uma direção do Renato Campão, né? E iluminação de Eduardo Kramer. Então a gente vai fazer os 3 monólogos agora, parece que vai ter de uma outra forma mais reduzida, o Porto Ferão vai ser em fevereiro, março. Então a gente vai voltar com esses 3 monólogos, até porque os outros espetáculos têm muitos atores, né? Então, essa junção em cena, a gente quer fazer os monólogos ali, respeitando, né, o distanciamento, todas as regras que o Porto Verão Alegre vai trazer também. Então, é um trabalho que eu vou te dizer, Jânio, que eu vou seguir fazendo, né? Quero muito poder ainda fazer em vários lugares que eu não fui. Eu percorri várias cidades do Brasil. Agora eu estou fazendo um projeto que eu fui contemplado, Arte da Palavra, que é com o Sesc, a rede Sesc de leituras também, e lá eu estaria fazendo presencial,
estaria nessas 10 capitais que eu iria viajar de junho a dezembro, mas agora eu estou fazendo online. Então, estou percorrendo o Brasil através dessa nova forma que a gente está tentando fazer e trabalhar, né, os nossos espetáculos. E esse roteiro desse espetáculo... Não, o roteiro, eu tenho um esqueleto desse roteiro, mas eu também sou um ator que eu vou modificando, eu vou acrescentando coisas, né? Eu sou muito inquieto, então eu estou com vários poemas novos que eu estou já introjetando, né? Num trabalho novo que eu pretendo fazer também, que são poemas inéditos, que as pessoas não conhecem, do Pessoa. Mas esse roteiro do eu, Pessoa e os outros eus, ele está sempre se modificando. Eu estou sempre acrescentando coisas. O espetáculo ele tem um início, um meio e um fim, mas nesse meio e fim, eu estou sempre alternando os poemas e trazendo coisas novas que vão surgindo da minha necessidade de falar de tal maneira aquele texto. Eu lembrei agora também, Jairo, que tu é um ator também de cinema, né? Tu tens algumas experiências nessa área que tu poderia compartilhar conosco, né? O que tu andou fazendo já de legal, assim, e que a gente pode ainda agora com essas novas tecnologias ir atrás na internet aí para dar uma olhada. Pois então, eu fiz algumas coisas no cinema, assim, participações pequenas, figuração, né? Mas um filme que eu fiz, que eu tenho muito carinho, foi o do Redfish, Peixe Vermelho, da diretora Andréa Vigo, com a Sandra Dani, maravilhosa, divina Sandra Dani, o João Carlos Castanho, o Fernando Kiki Barbosa, a Karine Dias, e o David Lynch, né? Fazer um filme com David Lynch, nossa, é um filme, né, muito misterioso, né? Foi uma maravilha. E o mais recente filme, que eu espero fazer mais filmes, me chamarem, porque é muito difícil ser chamado para fazer cinema aqui no Rio Grande do Sul, né? As pessoas chamam sempre pessoas de fora para fazer aqui os filmes, né? Alguns atores mais que têm alguns tipos assim que são mais chamados para fazer cinema aqui, estão sempre lá fazendo. Que legal, porque muitos atores bons aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que deveriam dar mais oportunidades mesmo, como o Zeca Brito fez agora, no Legalidade, que é um filme que fala sobre o Leonel Brizola, né? Toda a trajetória política dele, e eu fui convidado para fazer o Jânio Quadros, fazer a abertura do filme, né? Fazer toda a renúncia do Jânio, pegar aquele personagem, assim, e foi uma experiência maravilhosa, assim, um agradecimento ao Zeca Brito, né, e toda a produção, né, da Prana Filmes, e todo o elenco gaúcho que teve ali, grandes atores gaúchos, diretores estavam no filme, interpretando os personagens. Então, é um filme que eu carrego, assim, no coração mesmo, o Legalidade. Assistam, gente. Direção de Zeca Brito. A gente vai continuar contigo mais um tempo, Jairo. Não sei se eu pulei alguma fase da tua carreira que tu queres comentar conosco. Eu tentei fazer um roteiro mais emotivo, assim, daquilo que eu assisti de ti, né? Nossa, eu estou bem emocionado com esse teu roteiro também. Mas vai me fez viajar no tempo. Às vezes a gente não consegue assistir tudo aqui em Porto Alegre também, né? Então, pode ter algum lapso meu e eu te deixo à vontade, assim, para tu comentar algum espetáculo que não estava nesse roteiro prévio aqui das minhas memórias emotivas aqui do Teatro Gaúcho, né? Para falar um pouquinho de algum deles. Nossa, muitos espetáculos, né, que a gente
já fez, e eu tenho muito carinho por todos os trabalhos que eu fiz, né? Desde o começo, o Mago Merlin, o Roubo das Cores da Floresta, que era um trabalho para criança, onde tudo começou, né? Toda a minha trajetória no Nato Sereno, produções com o Dilmar Messias, no Faz Carreiros com o Camilo de Leles e todo aquele grande elenco. Depois eu trabalhei na companhia do Circo, depois eu trabalhei na companhia Quimera, né, com João Dimmer. Eu sou uma pessoa que eu percorri vários grupos, várias companhias, onde eu aprendi ali a fazer teatral, e o Teatro Ofídico, agora a companhia atual que eu estou trabalhando, que tem todo um trabalho muito significativo, né, dentro do mercado de trabalho, porque a gente procura sempre fazer espetáculos que digam alguma coisa, né, para o público, e que tragam essa verdade mesmo. É o nosso comprometimento com o teatro, né? Já fiz trabalhos, comédias também, trabalhei com Zé Adão Barbosa, em Escola com Sereias, ao lado do Caio Prates, do Laurinho Ramalho, do Castanha, né? Do João Carlos Castanha, com a direção do Zé Adão. Então, assim, coisas que... diretores brilhantes, né? Eu tive a honra de trabalhar, de tê-los, assim, como mestres, né? Que eu carrego, assim, no coração mesmo, e tenho o maior agradecimento por fazer parte dessa trajetória do Teatro Gaúcho. Na verdade, a gente que agradece, né? Porque tu falou o nome de tanta gente e tu trabalhou com todos eles. Olha só a riqueza que a gente tem aqui, quem mora em Porto Alegre ou no interior do Rio Grande do Sul, de assistir vocês, né? Queria muito mais conversar contigo, mas tá muito a gente bom. Tem um outro momento agora para compartilhar aqui com os nossos amigos e leitores da Livros sobre Trilhos, e agora me veio uma questão que eu estava conversando com Olha, existe mesmo esse espaço. Inclusive, o Jung, um grande psiquiatra alemão, escreveu sobre isso, que chama-se A Lei da Sincronicidade. E, por incrível que pareça, bem mais tarde, o Steve Jobs pensou algo, inclusive denominou nesse volume de conteúdos internauticos como a nuvem. Então, existe esse espaço, e é um espaço que, espécie de seria uma arca, onde todas as vozes, imagens, né, canções e outros recortes de realidades que transitam por ali, né? E é tão verdade isso que a gente já tem até... sabe se existe registro, né, dessas passagens, né, onde poetas ou outras pessoas, em alguns tempos passados, viveram e conviveram, e sentiram essa intuição mais fina, né? Por exemplo, o Bram Stoker, o autor dos mais belos romances da nossa modernidade, o Conde Drácula, ele não só pensou e escreveu o romance, mas descreveu com minúcias, né, os Montes Cárpatos, aquelas terras mais altas da Romênia, a bruma
que por lá cai a tardinha, detalhes, Cântaro de Paz, tudo foi está ali no livro, na narrativa dele, já amplamente descricionada, né, contada nos mínimos detalhes. O Fernando Pessoa, que é um dos nossos temas mais caros aqui com o nosso querido autor Jairo Klein, era um nacionalista místico, né? Sendo ele um nacionalista místico, creio que ele teve acesso a essa nuvem ou a esse espaço de conteúdos e dali, num transe mediúnico, certamente veio, através da mensagem, o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Tudo leva a crer, que são 3 heterônimos, que eles, e dado ao estilo da prosa ritmada, que eles conversavam. Eu acho que ele passou toda a vida dele, a partir daquele momento, de 18 de março de 1914 até o fim dos dias dele, numa conversa, num solilóquio com essas pessoas vividas, pelo Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. E alguma coisa, por incrível que pareça, não sei em que termos de grandeza e até o ocultismo, nos faz crer que o Fernando Pessoa, tendo vivido 47 anos e deixando praticamente 25 mil textos escritos, o que perfaz 6,8 textos por dia, até saindo da periódica, 7 textos por dia, ele passou uma vida inteira escrevendo e conversando com essas personagens. Isso é algo fantástico. Eu agora lembrei de uma coisa que a gente comentou também antes de abrir a live, que hoje, né, são 85 anos da morte do Fernando Pessoa, e que casualmente a gente está fazendo essa homenagem para o Jairo Klein e trazendo de novo o Fernando Pessoa numa data que é importante para a história, né? E outra, na última live até falávamos sobre isso, e não houve ninguém que se aproximasse de Fernando Pessoa. Graças a Deus, residindo na lusofonia, né? Nem Shakespeare e outros tantos não se aproximaram dele, pela grandeza, a ultragem dele, né? Então, em se tratando do que falamos desse espaço e onde todos perambulam e transitam, eu acho que alguma coisa houve, ou talvez alguma mensagem, não sei se cifrada ou não, que em alguma outra dimensão alguém pegou toda essa mensagem e hoje, enquanto o heterônimo oculto do Fernando Pessoa, nos traz todas as vozes dele, né? Que essa pessoa, certamente, sem sombra de dúvida, é o Jairo Klein. Não amanheci onde me habito, das cinzas que fui, reconheço-me totalmente novo, isento e estranho, nas próprias vestes que me adornaram. Ouço em ti, falas em mim, vivemos em nós vidas, palavras e paixões. Espias comigo tua nova consagração. Não me pertenço. Vivo na escuta dos teus passos. Pessoa-me albergado nas catedrais místicas dos teus pensamentos. Não há regra contra regra, boca de cena. Agora eu sou Pessoa Klein. Klein Pessoa e todos os outros Deus. Quem pôs na minha voz mero som cavo, o milagre das palavras e da sua forma, e o milagre maior do seu sentido,
Minha voz, mero ruído, ilumina-se por dentro. Eu tenho uma espécie de dever de sonhar sempre. Pois sendo mais do que um espectador de mim mesmo, tenho que ter sempre o melhor espetáculo que eu posso. Assim me construa ouro, sedas, salas supostas. O palco é falso, o cenário é antigo. O sonho é criado entre jogos de luzes brandas e músicas, músicas invisíveis. Mestre, meu mestre querido, que nenhuma coisa feriu, nem doeu, nem perturbou. Seguro como o sol fazendo o seu dia involuntariamente. Natural como o dia mostrando tudo. Meu mestre, meu coração não aprendeu a tua serenidade. Meu coração não aprendeu nada. Meu coração não é nada. Meu coração não vale nada, meu coração está perdido. E depois? Por que é que me ensinaste a clareza da vista, se não podias me ensinar a ter a alma com que a ver clara? Por que é que me chamaste para o alto dos montes? Se eu, criança da cidade do vale, não sabia nem respirar. Vai alta no céu a lua da primavera. Eu penso em ti, dentro de mim estou completo. Corre pelos vagos campos até mim uma brisa ligeira. Penso em ti, murmuro o teu nome, eu não sou eu, mas eu sou feliz. Amanhã virás, andarás comigo pelos campos a colher flores. Eu já te vejo amanhã comigo pelos campos a colher flores. Pois quando vieres amanhã, andarmos juntos pelos campos a colher flores, isso será uma alegria, uma verdade para mim. Meu olhar é nítido como um girassol. Eu tenho o costume de andar pelas estradas, sempre olhando para a direita ou para a esquerda, e de vez em quando, olhando para trás. E o que eu vejo a cada momento é aquilo que eu nunca tinha visto antes. Eu sei dar bem por isso. Sem ter o pasmo essencial que tem uma criança, se reparasse que nascera deveras. Eu me sinto inspirado a cada momento, a cada instante, a cada segundo, para a eterna novidade do mundo. Eu não sei o que é o tempo. Não sei. Eu não sei qual a verdadeira medida que o tempo tem. Se tem alguma. A do relógio sei que é falsa. Divide o tempo espacialmente por fora. A das emoções também sei que é falsa. Divide não só o tempo, mas o que há nele. Eu julgo às vezes que tudo é falso. E que o tempo não é mais que uma moldura para enquadrar o que lhe é estranho. Eu criei em mim várias personalidades. Eu crio personalidades constantemente. Cada sonho meu é logo ao aparecer sonhado, encarnado numa outra pessoa que passa a sonhá-lo. Eu não. Para criar eu destruí-me. Tanto me exteriorizei dentro de mim que dentro de mim eu não existo. Eu sou a cena viva, por onde passam vários atores representando várias peças. Fiz de mim o que eu não soube. E o que eu não podia fazer de mim, não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era. Eu não desmenti, eu perdi-me.
Quando eu quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando a tirei, me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava morto. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos, e a minha alegria estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu tinha grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser agradável, inteligente para com a família, e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha ter esperanças, eu não sabia mais ter esperanças. Quando fui olhar para a vida, eu perdera o sentido da vida, eu estava bêbado. Para, meu coração. Para, meu coração. Para, meu coração, não penses. Deixa eu pensar na cabeça. Hoje eu não faço anos, eu duro. Somam-se-me dias, serei mais velho quando for mais nada. Ai, que raiva de não ter trazido o passado roubado da algibeira. Do tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Eu não sei mais sentir. Não sei mais ser humano. Eu não sei mais conviver de dentro da alma triste com os homens, meus irmãos na terra. Não sei ser útil. Mesmo sentindo ser prático, cotidiano, nítido. Eu vi todas as coisas e maravilhei-me de tudo. Mas tudo soprou, foi pouco, não sei qual. Eu sofri. Eu vivi todas as emoções, todos os pensamentos, todos os gestos. E fiquei tão triste como se tivesse querido vivê-los, eu não conseguisse. Eu amei, eu amei. E odiei também, como toda a gente. Mas para toda a gente isso foi normal, instintivo. Para mim sempre foi a exceção, choque, a válvula, o espasmo. Eu não sei se a vida é pouco ou demais para mim, eu não sei se sinto de mais ou de menos. Seja como for, a vida de tão interessante que ela é a todos os momentos, a vida chega a doer. A vida chega a enjoar. A vida chega a cortar, a roçar, a ranger, a dar vontade de dar pulos, de ficar no chão, de sair para fora de todas as casas, de todas as lógicas, de todas as sacadas, e ser selvagem entre árvores e esquecimentos. Grandes são os desertos, minha alma. Grandes são os desertos, minha alma. Grande é a poesia, a bondade, as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças. Grandes são os desertos, minha alma! É isso. Difícil, né? Voltar para a live depois de assistir o espetáculo, uma parte do espetáculo do Jairo Klein, de forma tão vibrante aqui, tão próximo da gente, né? A gente teve um momento aqui muito, muito legal, assim, de trabalho, junto com esse cara que tem nos dado essa oportunidade aí de compartilhar conosco o seu talento. Enfim, voltando então para
a nossa situação mais concreta aqui da live, queria lembrá-los que os espaços multiculturais Livros Sobre Trilhos estão abertos das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, seguindo todos os protocolos necessários, né, para o atendimento. E podem ter certeza que a Ingrid, o Cauã e o André estão lá nas estações Mercado e Novo Hamburgo para fazer todo o atendimento de forma mais segura possível. Também queria lembrá-los que esses nossos 2 espaços ele também tem um atendimento online, é possível entrar em contato com qualquer um deles pelas nossas redes sociais, e também quem não tiver condições de ir na Estação Mercado em Novo Hamburgo, pode acessar o nosso acervo online. Queria agradecer, então, mais uma vez ao Jairo Klein pela entrevista e pela palhinha aqui do espetáculo do Fernando Pessoa, agradecer também ao Elvio, nosso curador cultural, e agradecer também aos meus colegas aqui que dão suporte para que essa live aconteça, especialmente ao Leonardo, nosso âncora também dos outros momentos, né, aqui nas nossas intervenções digitais, e dizer para vocês que a gente se encontra nesse espaço no próximo ano. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.